Miqueias, capítulo 6, nós vamos meditar hoje, nesta noite, nos versículos de 1 a 8. E diz assim a palavra de Deus: Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouve, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi. E enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o filho do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Ele te declarou: ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém. Oremos. Bondoso Deus, obrigado, Senhor. Grandioso és tu, Pai. Nós estamos diante da tua palavra e te pedimos que os nossos corações sejam tocados, sejam sensíveis àquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para nos mostrar e para nos fortalecer o coração. Em nome do Senhor Jesus, capacita-nos, ó Deus, neste momento. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele nos mostra Deus conversando seriamente com o seu povo. E a nossa mensagem de hoje é: como nos apresentar a Deus, né? E eu começo dizendo que Deus estava muito entristecido com o comportamento de Israel nesse momento. E essa tristeza, esse desapontamento de Deus com o seu povo, ele leva que Deus chame os montes, os outeiros, para que sejam de testemunhas deste diálogo, desta conversa séria que Deus quer ter com o seu povo, né? E nós olhamos aí no próprio texto de Miqueias, capítulo 6, o versículo 16, nós descobrimos por que Deus está entristecido. Porque lá no versículo 16, esse mesmo capítulo, diz assim: porque observaste os estatutos de Ourim e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso, eu farei de ti uma desolação e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim, trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Então, Deus estava tremendamente aborrecido pela idolatria daquele povo. O pecado daquele povo cheirava mal diante do Senhor, entristecia o coração de Deus. E Deus, então, abre um diálogo, e que, numa análise de linguagem, nós observamos que ele começa com um discurso direto. Deus, ele começa chamando os montes e chamando os outeiros como testemunha. Por que os montes? Para testemunhar esta conversa entre Deus e o seu povo. Porque os montes têm aquilo que, reconhecidamente, o homem não é. Ele chama os montes de fundamentos. O quê? Ele chama fundamentos duráveis. Aquilo que o homem não é. Nós somos um sopro,
nós passamos rápido, mas isso também nos traz uma mensagem muito linda, que é a questão do amor que Deus nos dispensa, a cada um de nós. Então, mesmo sabendo que nós somos palha, mesmo sabendo que nós somos flor que murcha, mesmo sabendo que nós passamos rapidamente, Deus olha para os fundamentos duráveis, que são os montes e os outeiros, e diz: testemunha o que eu vou dizer. Ele se digna a abrir esse diálogo com o seu povo, aquele povo que é flor que murcha, aquele povo que não é nada diante do monte que ele está chamando por testemunha, mas ele diz: seja testemunha desse diálogo, porque os montes, eles estão há muito mais tempo, eles conhecem a obra e os atos de Deus, aquilo que o homem não conhece pela sua durabilidade, que é pequena, enfim, muito pequena, perto do que é um monte, perto do que é um outeiro, né? E nós vemos aí, nos versículos 1 e 2, ele diz assim: ouve agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouça os outeiros a tua voz. Quer dizer, os outeiros vão ouvir a voz da defesa do povo de Israel. O que será que esse povo tem para se defender diante de uma intimação de Deus, para que ele se coloque perante um fundamento durável, que são os outeiros e os montes, e se defenda a tua causa? O que será que esse povo tem para falar para Deus, né? E ele diz: ouve, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Meus irmãos, só de ouvir essa última palavra aqui, entrará em juízo, dá para a gente tremer, né? Deus entrando em juízo com o seu povo. E daí dá para a gente saber o quanto sentiu o quanto o coração de Deus estava entristecido com aquele povo. Mesmo assim, Deus ainda busca aquele povo e quer conversar com eles, quer mostrar que eles estão trilhando caminhos errados, né? Então, quando a gente olha para esse pedaço de texto aqui, esses 2 versículos, a gente sente que Deus verdadeiramente Ele nos ama, e Ele nos busca qual seja o estado que nós estejamos, Ele nos busca e nos corrige, Ele nos disciplina, Ele nos mostra o caminho certo, o caminho correto, e é isso que Ele está fazendo com esse povo. Ele está chamando esse povo à consciência daquilo que eles estão fazendo de errado, daquilo que eles estão entristecendo o coração de Deus. E eu vou no versículo 3 agora, e diz assim o versículo 3: povo meu, que tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Ele faz 2 perguntas, e essa primeira pergunta, a gente olha para essa primeira pergunta, que é: povo meu, que te tenho feito? E é uma pergunta exclamativa, é uma pergunta queixosa da parte de Deus, porque Deus sabe do coração daquele povo, Deus sabe que aquele povo está com memória curta, aquele povo não se lembra mais dos grandes benefícios que Deus outrora havia dado para eles. E não é assim com a gente de vez em quando? Quando nós nos deparamos com muitas questões, a primeira coisa que a gente faz, a gente esquece dos grandes benefícios, de tudo que Deus já fez em nossas vidas, né? A Bíblia nos ensina assim: em tudo dai graças. E essa palavra, ela não está de graça, ela não está aí à toa, mas é porque nós temos que manter a nossa memória viva dos grandes benefícios que Deus já tem feito em nossa vida. Eu gosto muito do hino que fala assim: se Deus fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, Ele é Deus, né? Então, seja o que acontecer conosco, gostando ou não gostando, o que nós temos que manter em nossa vida é a nossa memória viva,
para que nós não incorramos naquilo que nós estamos lendo aqui com relação ao povo de Israel, que é a memória curta dos grandes benefícios que Deus já tem feito em sua vida. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui fizemos um exercício de retrospectiva, nós vamos nos deparar com muitos, mas muitos benefícios que Deus já nos concedeu. Então, não é uma situação de desemprego, não é uma situação de enfermidade, não é uma situação de dificuldade financeira, não pode ser uma dificuldade sentimental ou pessoal que tem essa capacidade de fazer com que nós esquecemos quem Deus é na nossa vida, quem Deus foi, é e será em nossas vidas. Então, nós não podemos ter memória curta diante de Deus, porque Ele vai também chamar os solteiros e falar: ouça a queixa desse, veja o que ele tem para dizer, né? Então, essa primeira pergunta, a gente percebe que é uma pergunta exclamativa, é uma pergunta queixosa da parte de Deus. Povo meu, que te tenho feito? Ou seja, o que eu fiz para você agir assim? Eu tenho só feito bem para você. Por que você pegou esse caminho da idolatria? Por que você não olha para mim? Eu estou o tempo todo perto de você. É uma pergunta que nos leva a fazer uma análise de questões que esse povo esqueceu. E esse povo esqueceu, e aqui eu coloco 3 pontos para nós analisarmos. Esse povo esqueceu da libertação do Egito. Esse mesmo povo que virou as costas para Deus, que se dedicou à idolatria, foi resgatado, foi remido com mão poderosa da escravidão do Egito, de uma nação poderosa. E todos nós sabemos, pelo relato bíblico, que não é a libertação de Israel, a libertação dos hebreus lá das mãos do Egito, de Faraó, não é obra humana, mas é uma obra poderosa de Deus, é um resgate que somente Deus poderia fazer. Aquele povo nada poderia contra o poderio de Faraó, mas Deus pôde, e Deus foi lá e remiu o seu povo e traz libertação para o seu povo. E esse mesmo povo estava esquecendo, e Deus estava lembrando deles: que te tenho feito? Te libertei do Egito, da escravidão, do chicote, do trabalho árduo. Então, esse povo jamais poderia ter memória fraca no momento de dificuldade, porque ser liberto de uma escravidão, né? Ser liberto de um açoite, ser liberto do jugo de uma ditadura, ser liberto de um trabalho de escravidão, isto é obra de Deus na vida dos hebreus. Nos versículos 4 e 5 nós olhamos lá: pois te fiz sair da terra do Egito, da terra da servidão te remi, e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. E aqui nós vemos mais o segundo ponto, que Deus providencia 3 grandes líderes para lidar com esse povo lá quando eles saem do exílio, quando eles saem da escravidão, que é Moisés. Moisés, um líder sábio, competente, capacitado por Deus, né? Homem de Deus, homem valente, mas homem temeroso a Deus, um líder nato, providenciado por Deus. E Arão, seu irmão, e Miriam. Então, Deus não só tirou aquele povo da escravidão, mas também providencia para que eles sejam bem direcionados, que eles tenham capacidade de olhar para esses 3 líderes, para a sua liderança e falar: verdadeiramente Deus está conosco, porque Deus providencia esses 3 grandes líderes para que o povo seja guiado no verdadeiro caminho, né? E aqui nós temos o terceiro ponto, que é a proteção diante de Balaque e Balaão.
Nós temos Deus protegendo, providenciando proteção para aquele povo. Então, Deus é a providência desse povo, e daí a pergunta: que te tenho feito? Eu fiz alguma coisa que eu te coloquei em alguma situação difícil? Não, eu te tirei da situação difícil, eu providenciei o teu caminho, eu providenciei a tua orientação, a tua escola, eu providenciei o teu alimento espiritual. Que te tenho feito? Esta é a pergunta exclamativa de Deus, queixosa de Deus para aquele povo. Porque quando a gente olha o relato bíblico, a gente só vê o quê? A gente só vê benefícios da parte de Deus. Não há nenhuma razão para você, a não ser um coração enganoso, um coração que se deixa levar pelas as grandes mudanças, temperâncias da vida, para abandonar Deus, né? E aquele povo estava assim, e Deus abre esse diálogo com eles e pergunta: que te tenho feito? E aí nós recordamos aqui, nesses 2 versículos, 4 e 5, o quanto Deus providenciou, né? Ele diz ainda no versículo 5: povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheçais os atos de justiça do Senhor. Né? Então, a providência de Deus estava com aquele povo o tempo inteiro. Deus estava ali aquele tempo todo sustentando aquele povo. Que te tenho feito, povo meu? Que te tenho feito? Né? É uma pergunta exclamativa. E no mesmo versículo 3 aí, nós temos a segunda pergunta, que diz assim: e com que te enfadei? Responde-me. Deus está perguntando para o seu povo: com que eu te cansei? Enfadar é cansar. Com que eu te cansei? Como se... Será que vocês sentiram demais que eu sou pesado para vocês? É muito difícil ser fiel, é muito difícil seguir as orientações de Deus. Para o coração enganoso para o coração que não tem temor a Deus custa muito. E Deus olha para aquele povo e ele faz essa segunda pergunta. É uma pergunta dolorosa. É uma pergunta dolorosa. E por quê? Porque Israel se comportou reservadamente para com seu Deus. Olha aí, eles gostaram mais de servir a Baal e a Serã. O versículo 16, que nós já lemos, fala isso. Aquele povo, ele se afastou de Deus e se agradou a servir a Baal, servir a Serã. E aqui nós podemos pensar na seriedade que é de nós termos uma aliança com Deus, do seu povo ter uma aliança com Deus. Porque esta aliança, ela é uma aliança única, ela é uma aliança exclusiva. Só do fato de Deus estar criticando, estar entristecido com o seu povo, ele exige exclusividade, ele não admite que nós dividamos o nosso coração com ninguém, né? A Bíblia nos ensina que nós fomos criados, irmãos, para glorificar a Deus, somente a Ele toda a honra e toda a glória. E não adianta, a partir do momento que nós dividimos esse coração, nós nos afastamos de Deus, ou Deus vira o rosto, porque não dá mais, Ele não contempla o pecado. É impossível para Deus. A gente fala que para Deus não há nada impossível, né? Mas é impossível para Deus contemplar o pecado, a impureza, né? É onde ele vai, para ele não há nada impossível, porque ele vai lá e corrige, ele vai lá e chama a consciência, ele chama e mostra a verdade. Olha, você está andando no caminho errado, mas ele jamais vai ser conivente com o pecado ou com a impureza.
Para Deus não há nada impossível. Por quê? Porque é Ele que traz restauração. Ele aponta, mas não só aponta, mas Ele vai e restaura. E Ele faz com cada um de nós isso. E Ele, nesse momento, nessas duas perguntas, Ele quer restaurar o seu povo. Essa aliança que eu disse é única, exclusiva, permanente, amorosa, fiel. Aquilo que sai da boca de Deus tem fidelidade, é fiel, e nós podemos confiar nessa verdade. É uma verdade e que nós devemos confiar. Daí a seriedade da aliança com Deus. Porque essa aliança ela é exclusiva, ela é única, ela é fiel, ela é amorosa. O fato de Deus se colocar aqui, se dignar a falar com o próprio homem diante do fundamento durável que é o monte, Ele está falando assim, olha, eu quero te ouvir, eu quero ouvir a tua causa, responde-me. Quantas vezes nós, às vezes, corrigindo os nossos filhos, nós falando assim, cala sua boca, eu não quero te ouvir, você que vai me ouvir. Esse é o comportamento de Deus aqui? Não, Ele quer saber por quê que o povo se afastou dEle, por quê? Então, não é um Deus tirano, mas é um Deus amoroso, que zela pela sua aliança, porque a palavra de Deus é fiel, porque Ele é fiel. E Ele nos ama e Ele quer reconstruir, Ele quer restaurar cada área da sua vida, Ele quer restaurar cada área da nossa vida. Quando a igreja pega um caminho torto, com certeza Deus também está perguntando para essa mesma igreja, por quê? Que te fiz? Em que te cansei? E Ele vai perguntar para mim, para você, amanhã, depois, todas as vezes que nós nos desviarmos, todas as vezes que nós estivermos em caminhos que não são corretos, Ele vai nos perguntar isso, Ele vai te fazer essa pergunta, por quê? Em que eu te cansei? Jesus fala assim, o meu jugo é o quê? É leve. E o jugo de Deus é leve, porque Ele carrega todas as nossas enfermidades. Ele nos carrega nos braços quando necessário, quando nós não temos mais força nas nossas próprias pernas. Então, Ele é a providência para cada um de nós. Ele é a providência das nossas forças. Ele é a providência daquilo que nos traz de volta ao seu colo. Na verdade, Deus nos carrega no colo o tempo todo, porque nós somos tão frágeis, que nós não conseguimos nem andar sozinhos. Nós não conseguimos. Né? Então, essa segunda pergunta, ela traz a seriedade da aliança, e ela traz que essa aliança é pessoal. Olha que maravilha. Deus é um Deus pessoal. Eu gosto muito do hino que fala assim, que Deus não está lá no céu, vive lá distante, sem se importar comigo. Não, Ele se importa com cada um de nós. Ele é pessoal, Ele quer um relacionamento pessoal comigo, com você, com todos nós, com a sua igreja. Esse Deus é pessoal, Ele não é um Deus distante lá no céu, que não se importa com você, que não se importa comigo. Ele se importa conosco, Ele quer cuidar de nós. Ele quer cuidar de nós, Ele tem o coração voltado para nós. E esse texto é prova disso. À medida em que Ele se digna a perguntar o que eu te fiz, em que eu te cansei. Se você está cansado, qual é a recomendação que Jesus nos fez? Vinde a mim todos os que estão cansados. E esse é o convite de Deus para todos nós. Ele está sempre de braços abertos para cada um de nós. Nós não podemos ter memória fraca para isso. Nós não podemos ter. Né? E é Deus
querendo se relacionar diretamente com o seu povo. E nós podemos fazer aqui um comparativo, né? Ainda na questão da aliança, é como se fosse um casamento, né? E nesse casamento não pode haver uma terceira pessoa. Esse casamento é a esposa e o esposo. Quem entrar neste meio, o que acontece? Causa um desequilíbrio na relação. O povo de Israel se agradou a servir mais a Balaão. Então se colocou Balaão no meio do relacionamento entre Deus e o seu povo. Esse povo mesmo trouxe Balaão para esse relacionamento. Conclusão, cria-se o quê? Um desequilíbrio. Há ruídos na relação. Já não é mais pura relação entre Deus e o seu povo. Por quê? Porque existe Balaão. E assim é em todo relacionamento, né? É como se fosse um relacionamento matrimonial, e nesta união não pode haver o quê? A infidelidade. O que incomodou Deus aqui, o que entristeceu Deus, foi a infidelidade do seu povo para com ele. À medida em que eles se agradam mais a servir a Balaão, se agradam mais a servir outros deuses que não Deus. Deus, aqui nós olhamos que aqui há uma exclusividade exigida. E é assim, irmãos, Deus não aceita dividir você com ninguém. Ele quer exclusividade e ele exige exclusividade. E nós temos que observar muito isso, porque todo ato de infidelidade, ela traz rompimento, ela traz tristeza, ela traz dor. Todo ato de infidelidade, seja na amizade, seja no casamento, seja na relação com Deus, seja na relação entre amigos, seja na relação entre pai e filho, mãe e filha. Se entra em infidelidade, com certeza este relacionamento vai se desequilibrar, vai balançar e pode vir a bancarrota. A fidelidade aqui é um fundamento baseado na exclusividade que Deus exige de cada um de nós. Ele não quer ver você, ele não quer ter você nem a mim, nem a ninguém que o serve, que é filho dele, balançado com a infidelidade, dividido entre dois deuses, dividido com ídolos, de jeito nenhum. Isso é inadmissível para Deus. Isso é inadmissível na relação, no nosso relacionamento. Você quer ter comunhão com Deus? Você quer gozar da fidelidade de Deus? Seja fiel. Seja fiel a Deus. Amém? Meus irmãos, ainda na pegada da união matrimonial, aí imaginemos que há uma terceira pessoa, e essa pessoa que entra no meio entre o marido e a esposa e esposo, o que acontece? O relacionamento acaba, né? E quando Deus pergunta, com que te enfadei, é porque Ele sabe que seu povo se cansou de cultuá-lo. Olha só. E eu fico pensando, eu estava preparando essa mensagem, estava pensando no quanto nós temos limitado o nosso tempo com Deus, até no tempo de ouvir a palavra. E eu tenho um pouco de culpa nisso, que eu estou aqui, eu estou preocupado com o tempo. Mas nós vamos sair daqui, nós vamos para onde? Porque ouvir de Deus é maravilhoso. Quanto mais a gente ouve de Deus, eu não sei, assim, não sei se... Mas quanto mais ouvir de Deus, para mim,
né? Eu estou fazendo café da manhã, eu estou ouvindo o culto de hoje, à noite, ou de ontem, de manhã. Eu estou ouvindo outros pastores, Então, por que a pressa de termos que limitar, colocar a nossa dentro de um prazo, dentro de um período de tempo? Porque você trabalhou a semana inteira, você passeou a semana inteira, você fez todas as atividades a semana inteira, aí chega no domingo, você quer dar 35 minutos, 40 minutos ou 1h30 para Deus. Né? O povo se cansa, por exemplo, da escola dominical. Não, passou, está passando já. O que você está fazendo ali? Você está ouvindo de quê? Você está ouvindo alguma coisa diferente? Porque se você tivesse, desculpa eu fazer esse comparativo, mas ninguém se cansa, por exemplo, numa balada. Todo mundo passa a noite inteira na balada. Assim, os que vão, né? O jogo de futebol do domingo, você passa 90 minutos ali sem reclamar. E se tiver prorrogação, são mais 30, você não reclama também. Mas se a escola dominical ultrapassar 40 minutos, 45, você já começa a se cansar, já começa a se mexer na carteira, na cadeira, no banco. Né? Se o sermão do pastor, e eu não sou pastor, tá bom? Se o sermão do pastor demorar mais que 40 minutos, você já começa a reclamar. Né? Agora, existem coisas que nós temos que considerar. Né? Porque eu acho que as pessoas deveriam se preparar para vir ao culto, sabe? Porque cochila, né? Agora, eu falo para você, quando você cochilar, é sinal que a mensagem não está muito legal. Ou não está te chamando a atenção, não está te dizendo alguma coisa. Mas eu digo para você assim, nós temos que nos preparar para ouvir a palavra de Deus, nós temos que estar com o coração disposto a ouvir a palavra de Deus. E à medida em que nós estamos com o coração disposto a ouvir a palavra de Deus, o tempo nós nem vemos passar. Não vemos passar. Pense assim, irmãos, quando você for reclamar do tempo, e às vezes a gente reclama do tempo mesmo, e eu mesmo já reclamei do tempo, é porque quando se estica muito uma questão, eu estou dizendo isso aqui porque a maioria das pessoas não dizem, né? Elas pensam, mas não dizem. A questão do tempo é o seguinte, se você tem um assunto para tratar, e com objetividade, e trazendo, falando com objetividade, e falando pelo poder do Espírito Santo, você não se cansa. Agora, quando você começa a filosofar muito, aí a coisa começa a ficar cansativa, porque você não veio à igreja para filosofar. Eu não vim aqui no púlpito para filosofar. Mas eu vim, o quê? Falar de Deus, estou falando da palavra. Então, não importa o tempo, mas a filosofia cansa. E existe um estudo, eu já comentei sobre isso, que a sua mente, ela aguenta até 25, no máximo 40 minutos de atenção, de foco. Depois ela não aguenta mais. Mas quando você está falando a palavra de Deus e que essa palavra está entrando no seu coração, está edificando o seu coração, com certeza, se um sermão der 2 horas, você pede 3, 4. É assim com o reverendo Spurgeon, foi assim com grandes pregadores. Por que os nossos pregadores hoje não podem pregar mais que 40 minutos? Porque estão filosofando no púlpito. Essa que é a verdade. E estão se esquecendo, estão se cansando da palavra.
Não todos, evidentemente, né? E aqui está um exemplo quando as pessoas se cansam da palavra de Deus, elas tendem a se afastar da palavra de Deus, se afastar do próprio Deus, né? Quanto mais eu ouço da palavra de Deus, mais eu aprendo dela. E isso é gratificante, isso é maravilhoso. Você crescer espiritualmente. Então, quando você vem à igreja, não se preocupa com o tempo, não. Se estiver pregando a palavra fielmente, seja firme, né? E nós, voltando aqui para os nossos olhos para hoje, nós vamos ver como está o grau de comprometimento com essa relação exclusiva de Deus. Como está? Como está o Alto da Lapa com o comprometimento com a exclusividade de Deus? E aqui nós temos 4 pontos a relatar para os irmãos e irmãs. Primeiro, muitos não levam mais a sério o seu andar com Cristo. E que pena, irmãos, que pena. Quanto a gente tem visto nesse mundo de pessoas cristãos, de pessoas que frequentam a igreja, mas demonstram uma fé rasa, um comprometimento raso. Não desenvolve um amor pela igreja de Cristo. É uma teologia rasa que está se praticando hoje, na maioria das vezes. Graças a Deus, ainda nós temos igrejas fiéis pregando a palavra. Graças a Deus. Mas, olha, a situação é muito triste. Observar a superficialidade de como os cristãos contemporâneos estão levando aí a seriedade, com que estão tratando a seriedade dessa aliança, desse comprometimento com Deus e com a igreja de Deus, né? A igreja de Cristo. O segundo ponto, que hoje eles deixaram a comunhão da oração. Quantas igrejas abandonaram por falta de público? Abandonaram as reuniões de oração. Quantas igrejas não acabaram com isso? Por quê? Porque não há público, não há mais pessoas dispostas a frequentar o culto de oração. Que pena, irmãos, que dó. Outra coisa, terceiro ponto, que é esfriam no serviço ao Senhor. Eu vejo esses meninos cantando aqui, tocando aqui, meu coração fica muito alegre, porque eu vejo comprometimento com a igreja, eu vejo que eles estão no serviço se dedicando, eu vejo que eles ensaiam antes, eu vejo que estão preocupados com se está tudo certo. Isso é serviço a Deus, gente. Nós não podemos negligenciar isso, né? Eu vejo as nossas irmãs no grupo de oração, pelo WhatsApp eu acompanho, e eu vejo dedicação, eu vejo fidelidade, eu vejo empenho, eu vejo amor à igreja. E é isso que nós estamos precisando, é amar a igreja de Cristo. À medida em que a gente ama, a gente trabalha, a gente encontra vigor para trabalhar pela igreja, a trabalhar por Cristo, a trabalhar pela sua igreja. E aí a gente consegue levar essa igreja além dessas 4 paredes. E aí a gente consegue falar para muitas outras pessoas do amor de Deus. É isso. Acorde toda manhã e fale para Deus no seu coração. Me capacita a falar do teu amor para alguém hoje. Esse tem que ser o nosso propósito diário. E à medida em que você alimenta esse propósito diariamente, você está trabalhando na obra. Pode ser que você não encontre naquele dia
mas o seu propósito ele tem que estar vivo no seu coração, ele tem que bater junto com o seu coração, ele tem que tomar conta da sua mente, do seu afazer, né? Então, nós temos que realmente repensar, muitas vezes, pensar na seriedade que é ter uma aliança com Deus. Muitas pessoas querem ter uma aliança com Deus porque reconhece que Deus é soberano, reconhece que Deus é criador do céu e da terra, mas acham que o jugo é muito pesado para carregar isso. Porque relacionamento com Deus exige mudança de vida. Relacionamento com Cristo exige renascimento. E renascimento é desprezar tudo que você já foi e se tornar um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. É renascer de novo, é abandonar o seu eu, é se esvaziar do seu querer e querer o querer de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que se nós todos os dias firmarmos o nosso coração nisso, nós com certeza nós temos um crescimento impensável diante de Deus e na palavra de Deus. Então, está faltando compromisso, né? E agora eu quero focar exatamente no propósito dessa nossa reflexão, que agora eu entro mesmo para justificar o nosso tema, como nos apresentar a Deus, que é o versículo 6 desse mesmo texto, que diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. E o texto continua, e você vai perceber que Deus não quer nada disso. Deus não quer que você saia daqui e pegue a Castelo Branco, a Castelo, para Aparecida lá, a Dutra. Então, Deus não quer que você saia daqui de São Paulo de joelhos, ou a pé, ou de bicicleta, e vá pela Dutra fora, pagando promessa. Deus não quer que você mate nenhum animal, que você ofereça nenhum sacrifício, nada disso. A partir de agora, nós vamos ver 6 pontos do que, como eu posso me apresentar diante de Deus, o que Deus quer de mim, e é muito simples, mas que exige transformação de vida. Como nos apresentar a Deus? Como nos apresentar a Deus? Não com justiça própria, pois ela é impura. Eu digo isso com muito cuidado, porque há pessoas que se ofendem quando a gente fala nessa questão da impureza. A nossa própria justiça, ela é impura. Mas o texto em Isaías, capítulo 64, versículo 6, ele diz assim, e nós já lemos essa noite aqui, ele diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Nós não conseguimos fazer justiça completa como Deus completa. Então, não adianta nós devemos amar a justiça. Nós devemos buscar a justiça. Mas as nossas próprias justiças, elas são impuras, elas são incompletas. Você pode olhar para o homem ou para a mulher mais justo da face da terra, que você vai encontrar impureza nessa justiça. Não há em nós pureza de justiça. Somente em Deus. Somente em Deus. O segundo ponto que eu coloco aqui é
como nos apresentar a Deus, não com ofertas como os mencionados no texto. O versículo 7 diz aí, agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Nada daquilo que nós temos, nós conseguimos oferecer a Deus como perdão pelos pecados de nossa alma. Nada. Nada do que nós podemos fazer, nós podemos angariar ou justificar o nosso pecado. Nosso pecado é justificado somente no sangue precioso de Cristo, derramado na cruz. Aquele que nos purifica de todo mal, aquele que nos salva, que nos lava de todo pecado e nos coloca diante do trono da graça como filhos de Deus em Cristo. Somente isso. Não há sacrifício, não há nada que eu, você, possamos fazer para alcançar esse trono de glória. Não há nada que nós possamos fazer para atingirmos essa pureza, mas no sangue de Cristo nós alcançamos, pela graça do nosso Senhor Jesus. Amém. O terceiro ponto é como nos apresentar a Deus, e eu digo para vocês, não com obras mortas, não com obras mortas. As nossas obras, nós lemos aqui em Isaías, elas são trapos de imundícias, porque elas partem de um coração, elas partem de um homem pecador que somos nós. Mas lá em Hebreus está assim, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É esse, somente em Cristo, somente pelo sangue, somente pela graça, porque pela lei nós somos condenados, nós não conseguimos cumprir a lei, nós devemos amar a lei, nós devemos observar a lei, mas nós não conseguimos cumpri-la, porque nós temos uma natureza pecaminosa, e qualquer ato nosso é obra morta. Mas quando estamos em Cristo, a nossa obra é viva, porque nós servimos o Deus vivo. Nós somos capacitados para esse serviço através do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós temos que pensar. E mais um ponto de como nos apresentar a Deus, não como uma religião sem o mediador Jesus. Muitas pessoas querem chegar a Deus lembrando todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Somente um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vier através de mim terá vida e vida em abundância. E é isto. Somente em Cristo. Cristo é a nossa centralidade, tem que ser a centralidade dos nossos pensamentos, a centralidade das nossas ações, a centralidade dos nossos planos, a centralidade do nosso desejo. Tenha sede de Deus, tenha sede de Cristo. E o quinto ponto de como nos apresentar a Deus, apenas como pecadores que confessam seu pecado. A coisa mais triste que tem é olhar para uma pessoa que busca a Deus, mas não reconhece que é pecador. Estava observando um dia desse, uma pessoa que eu estiquei o cada dia para que ela lesse o cada dia, acompanhado num texto bíblico.
por conta própria. Ah, você consegue, ensinei como faz. E depois eu observei que essa pessoa começou a passar os textos do cada dia para outras pessoas. Mas eu percebia que passava esse texto, mas antes de aprender dele. Então, não queira ser professor antes de ser aluno. Né? Aí você fala assim, não, mas ele estava passando a palavra. Mas aconselhando, falando para ler, mas ela mesma não leu. Então, não queira ser professor, queira ser sempre aluno. Eu quero ser sempre aluno. Já me perguntaram assim, você quer fazer seminário? Por que você não faz seminário? Ah, você dá aula na escola dominical, você prega de vez em quando. Não, eu quero ser sempre aluno, eu quero sempre aprender. Esse é o desejo do meu coração. Não queira ser professor antes de ser aluno. Não é errado ser professor. É errado você ser professor sem ter sido aluno. Então, seja aluno, aprenda, seja capacitado, e aí sim, seja professor, e um bom professor, fiel professor. Em tudo nós devemos imprimir, ao serviço de Deus, fidelidade. Nas nossas relações, fidelidade. No nosso comportamento, fidelidade a Deus. Isso é estilo de vida certo que Deus aprova. Fidelidade. E concluindo de como nós nos apresentamos diante de Deus, apenas confiando na salvação por Jesus. Então, se você chegar para alguns crentes e falar, você tem certeza da sua salvação? Muitos vão dizer para você sim, mas tem muitos também que vão ficar assim. Então, é falta de confiança. Confiança que é na salvação de Jesus, por Jesus. Aquilo que ele realizou na cruz é ato cabal. Ali é ato concluído. Então, Jesus já morreu por você e por mim. Ele já conquistou o céu para nós. Então, essa certeza que tem que fazer parte do seu dia a dia, do seu coração. Essa certeza que tem que fazer parte da sua teologia. Essa certeza que você tem que ter quando você olha para a cruz. Eu sou salvo? Sim, eu sou salvo. Quando alguém perguntar para você, é isso. Não tenha dúvidas, porque se você tiver dúvida, você não está salvo. Me desculpe falar isso, mas é verdade. Aquele que tem dúvidas da sua salvação está duvidando do próprio sacrifício de Cristo na cruz. Então não tem sentido Deus te salvar de manhã e à noite, porque você cometeu um pecado, à noite você está no inferno. Que conversa é essa, gente? Se nós estamos falando que o sacrifício de Cristo foi cabal, que foi um só, e que ele realizou ali toda a sua obra redentora, por que eu tenho que duvidar da salvação? Por Cristo. Por que eu tenho que pensar que a salvação se perde? Cadê o sacrifício de Cristo? Então, uma vez salvo, para sempre salvo. Mas isso não habilita ninguém a flertar com o pecado. Isso não habilita ninguém a se cansar de Deus e falar, depois eu volto. Não. Isso imprime o quê? Responsabilidade em cada um de nós.
Porque a partir desse momento nós temos o quê? Uma aliança com Deus. Essa aliança exige o quê? Exclusividade e fidelidade. Que o Senhor nos abençoe e que nos capacite para que nós possamos ter o coração voltados para a Tua palavra. Amém.